Quando eu iniciei a minha carreira profissional, eu era vendedor, e eu tinha um chefe que ele perguntava para a equipe o que ia ser feito aquele mês para se alcançar a meta. E a grande maioria dos vendedores tinha uns discursos bem bonitos, e ele ouvia, esperava o mês passar. Quando passava o mês, a grande maioria do discurso bonito ficava só no discurso e não entregava a meta. Aí esse meu chefe, ele tinha uma frase que se tornou uma espécie de jargão dele. Ele dizia: o texto é lindo, na prática... Então essa frase, o texto é lindo, mas na prática, a humanidade hoje, podemos dizer que é um pouco adepta dessa frase ou desse jargão. O Mestre Jesus nos deixou muitas frases, muitos textos, claro que não foram criados por nós, mas foram para que nós colocássemos em prática. E muitos de nós lemos, estudamos, ouvimos esses textos para praticar, e a grande maioria da humanidade em geral acaba falhando um pouco na hora da prática. Então vamos pegar alguns exemplos aqui. Temos aquela passagem onde Pedro encontra Jesus e pergunta para Jesus: se alguém me ofender, eu devo perdoar 7 vezes? E Jesus responde: não apenas 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. Então, perdoa 490, depois não precisa mais? Não é essa a conta. Que 70 vezes 7 é um símbolo hebraico que significa infinitamente. Perdoa infinitamente o seu irmão ou aquele que te ofendeu. É claro que a ofensa, ela é como um veneno. Só vai fazer efeito se nós aceitarmos e tomarmos. Se não aceitarmos a ofensa e não tomarmos, não fará efeito. Não precisamos nos preocupar em receber o perdão ou perdoar alguém. Aí temos lá outra passagem, a de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim ao mundo para que todos tenham vida e em abundância. Então vejam bem, nessa frase, nesse texto, ele diz a palavra todos. Ou seja, todos quer dizer todos, independente de raça, religião, sexo, ideologia e todas as diferenças que fazem com que um seja um pouco diferente do outro. Então, para que todos tenham vida em abundância. Ou seja, o respeito tem que ser mútuo, independente de quem seja essa pessoa. E claro que nós somos um que fazemos parte desse todo. Temos que saber fazer por merecer. Sendo que todos somos um. Essa é a ideia dessa mensagem, desse texto. E como já dizia o meu antigo chefe, o texto é lindo, na prática. Temos outra passagem aqui. Vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro desse corpo. Essa passagem quer dizer que somos parte do corpo de Cristo, ou seja, a mesma coisa que dizer que somos a centelha divina. A centelha divina que cada um tem no seu âmago. Essa centelha é uma partícula de Deus que está em nós. Então, todos somos um. Somos esse corpo de Cristo ou esse todo de Deus. Se somos esse corpo de Cristo ou esse todo de Deus, se alguém prejudica alguém, se alguém faz guerra, se alguém mata, se alguém violenta, se alguém rouba,
está roubando, está violentando, está matando, está guerreando com Deus, com o corpo de Cristo, pela passagem bíblica. Todas essas passagens têm um fundamento. Por que Jesus nos deixou esse ensinamento? Perdoa sempre, infinitamente. Porque a falta de perdão, o ressentimento, o rancor guardado com a gente, se ficar guardado, vai passar a vida, nós vamos desencarnar, vamos morrer, o corpo vai morrer, só que nós, como pessoas, como espíritos, a hora que estiver do lado de lá, não mudamos com um passe de mágica, vamos ser os mesmos, com aquilo que a gente sabe, ou com aquilo que a gente não sabe, com os sentimentos que a gente tem, vai permanecer. E se a raiva, o ódio, o ressentimento estiver na nossa energia, o que acontece? Nós não saímos da metafísica, nós não saímos do astral paralelo ao mundo físico. Se não sairmos daqui, não somos encaminhados. Se não somos encaminhados, não reencarnamos. Aí você não perdoou, você fica aqui, ou seja, fica perdido com aquele sentimento de raiva, de ódio. Aquela pessoa que te fez mal, um dia também vai morrer. Morreu. Ela pode, pelo mal que ela te fez, se foi tão grave ou não, também ficar um tempo aqui perdida. Porém, ela pode reencarnar antes de você. E se ela reencarna antes de você e você continua com esse ódio, lá no mundo astral você nem percebe o tempo passar, a dimensão de tempo lá é muito diferente daqui, magneticamente você vai reencontrar esse que te fez mal. E aquele que não perdoou passa a ser um cobrador daquele reencarnado. Ou seja, ela vai continuar se atrasando. Porque ser o cobrador de alguém não vai resolver nada, só vai piorar a situação. A lei de causa e efeito já foi feita para ninguém se preocupar com isso. É por isso que a ofensa é como um veneno. Só faz efeito se você aceitar e beber. Você não aceitou, não bebeu, não vai amargurar essa energia no seu corpo astral, na sua aura, no seu campo eletromagnético. A mesma coisa está na situação que todos somos um, somos o corpo de Cristo, para não fazer o mal para o nosso semelhante. O mal feito também é outra situação que nos deixa perdido, caso no dia do nosso desencarne. Ah, mas eu vou ficar perdido por quanto tempo? No caso de quem faz o mal realmente, né? Aí é relativo, depende do mal que ela fez ou que ela deixou de fazer. Só a lei vai saber o quanto tempo ela vai ficar no astral ou não e ser encaminhada para poder reencarnar. E também vai depender da vontade dela de querer ser ajudada. Então, temos todos esses textos lindos que, na prática, a humanidade deixa a desejar em praticar. Somos falhos, mas podemos ser vigilantes e errar menos. Errar menos, ajudar mais, estudar mais, entender mais. Saber pensar, sem fórmulas. Sem fórmulas. Os textos deixados por Jesus ou qualquer outro avatar que nos dá uma luz, não são fórmulas. Até mesmo os 10 mandamentos que Deus enviou para Moisés, isso foi há 1300, 1200 antes de Cristo. Se nós formos pegar um mandamento, o 8º, não faça falso testemunho. Nossa, se formos analisar as redes sociais hoje, aquelas tal de... Hoje não fala mais falso testemunho, nem notícia falsa, fala fake news. Meu Deus, será que estão dando bola para esse mandamento? O texto é lindo, na prática. Então, você tem a fake news,
que é um falso testemunho. De repente a pessoa vê aquela postagem, sem saber se é verdade, acaba compartilhando ou acaba fazendo um julgamento. Outro ponto que precisamos ficar atento, não tirar conclusões precipitadas antes de apurar todos os fatos. As conclusões precipitadas geram o julgamento. Aí também temos o texto, não julgueis para não ser julgado. O texto é lindo, na prática, são todos textos que devem ser seguidos, devem ser realmente praticados. Temos, por exemplo, o Evangelho do Lar. Sempre quem frequenta uma casa espírita é orientado em fazer o Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar não é um texto, não é uma fórmula. Não é uma fórmula, é um texto que te dá a liberdade de seguir ou não. Porque toda escolha, seja em seguir os 10 mandamentos ou não, alguém poderia perguntar para Deus, mas qual é o principal, qual eu devo seguir, qual eu devo dar mais valor? Deus poderia responder, o problema é seu. Claro que ele não vai responder dessa forma, mas ele nos deu algo parecido com isso, o livre-arbítrio. Mediante o livre-arbítrio, precisamos saber pensar, pausar o texto e praticá-lo da melhor forma possível. Então, nós falamos, voltando aqui ao Evangelho do Lar. Você tem o Evangelho do Lar, fazer uma vez por semana, reunir-se com a família, seja quantos forem, ou sozinho. Mas o intuito do Evangelho do Lar não é apenas o Evangelho em si, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode fazer uma oração com qualquer outro livro edificante, ou uma oração que você mesmo escreveu, desde que seja elevada, porque o importante do Evangelho do Lar é a reunião da família. Aí entra na chamada egrégora. O que é a egrégora? Egrégora é uma energia que se forma. Quando Jesus disse, quando 2 ou mais pessoas se reúnem em meu nome, lá estarei. Não é que Jesus vai estar lá. 2 ou mais pessoas vão se reunir em nome de um amor, de um ideal elevado. Aí se forma a egrégora, que é essa energia de amor, essa energia de elevação, essa energia edificante. Mas e se eu moro sozinho e for fazer oração, não tem 2 ou mais pessoas? Você vai entrar num estado de meditação, também vai se conectar com o mais alto. Então, seja 2 ou mais pessoas para formar uma egrégora, seja uma pessoa só para entrar em meditação, é válido. Nós aqui, agora, estamos formando uma egrégora, que estão todos aqui com o mesmo intuito, de vir aqui, ouvir alguma coisa, tomar o passe, sentir algo edificante, que possa retornar para casa melhor do que aqui veio. Então, essa egrégora, para ser mantida, claro que todos têm que estar mais ou menos, que você não sabe o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, mas mais ou menos com as mesmas intenções, as mesmas vibrações. Assim é em casa, quando tem 2 ou mais pessoas fazendo a oração. Se começar a fazer oração e um começar já a bater boca, aí já quebra toda a egrégora. É melhor parar e fazer outro dia. Essa energia, onde 2 ou mais estiverem juntos, lá eu estarei, já se quebra, não é mais a mesma coisa. Então, seguir os textos, praticá-los, requer escolha. O importante nisso é você escolher o caminho edificante. Mas qual é o caminho? O caminho, na verdade, não existe. Quem faz é o caminhante. Mas quem faz é o caminhante? Mas Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a luz? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a luz, essa frase que ele profere serve para todos nós proferir. Cada um de nós é o caminho, a verdade e a luz. Porque você cada um é o eu sou individual.
Então, o caminho é seu. Então, quando você escolhe um caminho, ao mesmo tempo a escolha gera uma exclusão. Por exemplo, tem alguém que não quer ter nenhuma religião. Ele quer seguir o caminho de ter fé em Deus, fazer as suas orações, mas não quer seguir nenhuma religião. Ou seja, ele excluiu a espírita, a católica, a evangélica, a umbandista, o budismo, qualquer outra. Aí eu vou seguir o espiritismo. Eu gosto, me simpatizo, tem coerência. Ele fez uma escolha, então ele excluiu as outras. Não que seja uma exclusão ruim, nociva, nada disso. Até mesmo quando você escolhe uma profissão, você exclui as outras. Eu escolhi ser médico. Automaticamente você já excluiu ser dentista, ser engenheiro, ser advogado, porque você optou pela escolha de médico. Assim é no caminho. Você vai fazer o caminho. Aí, fora essa frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a luz, tem aquela outra historinha da Alice no País das Maravilhas, quando encontra o gato. Ela vê 2 caminhos e pergunta para o gato, qual caminho eu pego? O gato pergunta, para onde você quer ir? Ah, não sei. Ah, então qualquer caminho serve. Mas se ela sabe para onde ela quer ir, ela vai fazer o caminho. Ela não vai precisar nem ir para lá, nem ir para cá. Ela vai tomar as rédeas do destino. A pessoa vai ser senhor ou senhora da sua alma, capitão do seu destino, como diz a frase. E seguir. E fazer com que o texto e a prática sejam lindos, não só o texto. E caminhamos. Claro que no meio do caminho tem alguns percalços, algumas situações difíceis, outras situações de glória. E tem uma frase latina que diz assim, sic transis gloria mundi. Toda a glória no mundo é passageira. Para que não tenhamos apego a esse tipo de vaidade. A glória desse tipo é passageira, porém o bem que nós fazemos ao outro, o bem que nós fazemos ao próximo, desde que não seja feito esperando retribuição, ele ecoa pela eternidade. A prática do bem ecoa pela eternidade, é uma poupança cósmica, é um chamado, alguns dizem karma positivo, alguns dizem dharma, mas não importa. O importante é fazer o bem. Estar atento a todos os textos que temos conhecimento, para que façamos dele uma prática também linda, não somente o texto. Que o texto e a prática sejam lindos.